Alô, alô, feliz 2026, feliz ano novo, espero que estejas a começar em grande para os teus objetivos financeiros serem todos alcançados este ano. E para começarmos em grande vou-te falar sobre os livros que li no ano passado, de 2025, e que talvez este ano, em 2026, possas adicionar aí à tua biblioteca de aprendizagem. Começamos pelo primeiro, Quando, do Daniel Pink, que é um livro que fala precisamente quando devemos tomar certas decisões. Este é um livro interessante porque mostra padrões nos nossos próprios ciclos de tempo, no nosso próprio ciclo do dia-a-dia, como é que nós iniciamos o dia, quando é que estamos mais atentos, quando é que estamos mais cansados, quando é que devemos respeitar o descanso, quando é que devemos estar mais ativos, também quando é que se devem tomar certas decisões muito importantes do ponto de vista corporativo, em termos mensais, em termos anuais, enfim, tomar decisões importantes para a vida e tem toda uma ciência por detrás, não é só ficção, e achei um livro interessante, ele é curto, é pequeno, lê-se rápido e realmente vai direto ao ponto. Depois, um dos livros mais extraordinários que li este ano é este, How Not to Age, ou Como Não Envelhecer, de Michael Greger, que é um médico e que tem aqui muita ciência sobre a arte, chamaria-lhe assim, a arte de não envelhecer. Naturalmente, muitas das coisas tu já sabes, já todos nós estamos fartos de saber, comer bem, fazer exercício físico, respeitar o sono. No entanto, sabemos que, em primeiro lugar, a maior parte das pessoas não o faz e, em segundo lugar, há muitas nuances nestes três pontos principais, de alimentação, descanso e exercício físico, que são necessários compreender mais a fundo. E do ponto de vista da alimentação, este livro, que é grande, okay, é bem considerável, é um volume bastante considerável, e ele tem muita ciência por trás do porquê de certos alimentos serem mais adequados para nos prevenir de certas doenças, ou porque é que há ali 3, 4 alimentos cruciais para trabalhar um órgão em específico, ou um músculo em específico, ou um osso em específico, enfim, há uma série de situações aqui, o livro é mesmo muito grande, naturalmente eu não te conseguiria fazer aqui o resumo completo dele num instante, mas vais descobrir como retardar aqui o teu envelhecimento, otimizar aqui os teus regimes de vida, preservar certas funções, desde ósseas, funcionais do sistema imunitário, os teus órgãos, a tua pele, a tua vida sexual ativa, ok? Aqui a tua visão, enfim, muitas coisas super interessantes. How Not to Age, como não envelhecer. Naturalmente, não pode passar um ano sem lermos sobre Warren Buffett, o melhor investidor de todos os tempos, e naturalmente, estando nós num canal de investimentos, não poderíamos deixar de ler mais uma obra-prima sobre esta pessoa que agora, em 2025, deixou a Berkshire para trás, deixou o cargo de CEO. Felizmente eu tive a grande oportunidade de estar nos Estados Unidos em maio de 2025, a ver ao vivo esta partida, esta despedida do Warren Buffett. Foi um momento emocional, naturalmente, de ver todo um auditório a aplaudir de pé uma pessoa que por mais de 6 décadas geriu aqui a Berkshire Hathaway e há mais de 80 anos que nos ensina a investir em ações. E naturalmente nesta biografia de Todd A. Finkel eu gostei porque abraça também uma parte do empreendedorismo do Warren Buffett. Não se foca apenas e só na questão do investidor, de como ele começou enquanto investidor, enquanto uma pessoa que procurava oportunidades de investimento aqui e ali, mas sobretudo também da parte da gestão de negócios. Como é que Warren Buffett, desde tenra idade, já desde muito jovem, o espírito empreendedor estava lá, já desde os 6 anos de idade, com algumas coisas que eles contam aqui, depois dos 11 anos de idade, com alguma mais, com força mais, okay? Com alguma força mais, e depois naturalmente a adolescência e a fase inicial adulta, sempre uma visão também do
empreendedor que o Warren Buffett foi. Por isso, para mim, uma obra extraordinária. Conta aqui, uma vez mais, a história do Warren Buffett, os desenvolvimentos desde os primeiros anos de idade até à fase adulta e até à fase mais atual. E é muito interessante ver mais uma obra-prima fantástica do Warren Buffett. E que naturalmente tinha que ter aqui o marcador de livros que eu trouxe da Berkshire Hathaway, com a cara do Buffett. A seguir, mais um livro de desenvolvimento pessoal, It Didn't Start With You, Não Começou Contigo, e para além de desenvolvimento eu diria que é de psicologia, sobretudo até de psicologia e de biologia também. Mostra aqui como é que certos traumas, como é que certos comportamentos, como é que certos padrões que nós temos hoje enquanto adultos vieram até dos nossos ancestrais, não só dos nossos pais, como até dos nossos avós e bisavós. Como é que essa informação ficou marcada na genética da família e se vai perpetuando ao longo de uma geração em contínuo, ok? Então, também como é que nós podemos trabalhar esses ciclos que não nos favorecem, como é que nós podemos trabalhar esses traumas que não nos ajudaram, como é que nós podemos curar-nos e ser uma pessoa melhor, desenvolvermos de um outro ponto de vista, fazermos com que o nosso futuro eu seja uma versão muito melhor e que nós nos orgulhamos mais. Então, achei um livro muito interessante que traz aqui uma reflexão sobre muitas vezes padrões de depressão, de ansiedade, de dor física até, fobias também que existem, como é que não começaram connosco de todo, não foi nada que nos aconteceu sequer na infância, não foram os nossos pais, mas sim de uma geração anterior, de 2 gerações anteriores. Como é que essa informação ficou gravada na genética e vem até os dias de hoje? Eu achei muito curioso porque eu já lá atrás, quando estudei biologia na faculdade, eu estudei epigenética, como é que essa informação fica gravada nos genes, mas na altura ainda parecia muita ficção científica. E hoje há mais dados científicos, há mais provas, há mais estudos que nos mostram como é que estes padrões se repetem ao longo de várias gerações. Por isso, se de alguma forma tu tens algo que não te identificas, que não gostas em ti e que gostarias de trabalhar em ti para ser uma melhor versão de ti mesmo, este livro pode-te ajudar nesse aspecto. A seguir, uma super biografia sobre Charlie Munger, que se chama Damn Right, Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger, da Janet Lowe. É um livro já com alguns anos, tem inclusive umas palavras iniciais do próprio Warren Buffett. Gostei muito porque deu para conhecer o Charlie Munger desde a tenra idade, não é? Desde as suas origens em Omaha, enquanto criança, enquanto adolescente e enquanto jovem advogado, que depois mais tarde entrou no investimento imobiliário e mais tarde virou para o investimento em empresas cotadas em bolsa porque percebeu que é aí que está a verdadeira riqueza. Não é no imobiliário, não é no trabalhar por outros, não é a trabalhar para outros, digo, é sim em investir o nosso dinheiro em empresas, seja na criação das próprias empresas, como também Charlie Munger fez, como também investir nas empresas que estão cotadas em bolsa, nas empresas dos outros. E aqui um livro muito especial sobre Charlie Munger, inclusive tem algumas fotografias sobre a sua vida, okay, com alguns momentos, são poucas as fotografias, mas tem uma outra imagem que nos mostra vivências de Charlie Munger. E então é um livro que eu também sublinhei bastante, foi muito interessante para mim aprender aqui algumas questões sobre o nosso querido Charlie Munger e então vale a pena ler este que foi, aqui, nas palavras do Buffett, foi o arquiteto da Berkshire Hathaway, e enquanto que o Warren Buffett diz ter sido apenas a pessoa que executou a obra que o Charlie Munger criou. Então, achei muito interessante. O Charlie Munger é, sem dúvida, uma pessoa que me inspirava, uma pessoa que me fazia rir nas conferências de imprensa que ele dava, a cuidado, a forma como ele comunicava, as palavras, o humor bem aguçado, bem afinado, bem inteligente que ele trazia à sala, era muito interessante e por isso acho que vais gostar desta biografia. A seguir, Nexus, de Yuval Harari, uma pessoa que eu respeito, que eu já li os livros dele no passado e já te trouxe aqui ao canal, Sapiens, Homo Deus, é um historiador, é um filósofo, é uma pessoa que escreve também um ensaio sobre a humanidade e que neste livro do Nexus nos traz muita reflexão sobre a criação
de redes. Criação de redes neuronais, criação de redes enquanto a sociedade se formou, criação de redes enquanto clubes se formam, enquanto fações políticas se formam, enquanto grupos sociais se formam. Por isso, toda essa criação de redes, como também até aos dias de hoje da inteligência artificial. Uma reflexão de porque que algumas democracias funcionaram bem, outras democracias não funcionaram bem, porque é que alguns regimes de totalitarismo funcionaram bem e outros regimes de totalitarismo não funcionaram bem, e por isso perceber que nem sempre tudo é preto no branco, há vários padrões cinzento aqui no meio e que há formas em que a organização das coisas tal como elas são tem realmente um significado e nos traz lições, traz-nos aprendizagens muito interessantes. Então, na altura comprei este livro, mal saiu, em Berlim, e logo em inglês, passados uns meses, foi traduzido para português, por isso tens este livro também em português e é uma oportunidade interessante para compreender melhor como é que funciona a economia, a política, a sociedade, a religião, a humanidade como um todo. A seguir, trago-te The Obstacle is the Way, o obstáculo é o caminho, de Ryan Holiday, que é um dos livros mais vendidos de sempre e é muito interessante compreender como na vida, para tu teres aquilo que tu desejas, para tu seres aquilo que tu desejas, tu precisas de obstáculos. Não há nada pior do que julgar que nós vamos ter sucesso em qualquer área da vida, seja financeira, relacional, pessoal, saúde, seja o que for, achar que eu vou estar sentado ou vou estar a fazer as coisas e simplesmente o sucesso vai aparecer e vai tudo correr bem. Não, não vai tudo correr bem. Para tu teres realmente um tremendo sucesso em qualquer área, tu vais ter obstáculos que te vão pôr à prova e te vão te deitar completamente abaixo. E compreender isso, e compreender como lidar melhor com esses obstáculos, como aceitar esses obstáculos, como agradecer esses obstáculos que aparecem na tua vida, é super interessante. Então, este livro, O Obstáculo é o Caminho, é sem dúvida alguma uma pequena reflexão sobre como olhar para os obstáculos de outra forma, com um sorriso na cara, aceitá-los, agradecê-los e trazer a nossa melhor versão de nós próprios. Então, principalmente num ano que para mim foi muito desafiante, de 2025, um ano que foi também de muita aprendizagem e que me transformou muito enquanto pessoa, este foi um livro que mais perto da fase final do ano me trouxe uma vez mais esta noção de que o obstáculo é mesmo o caminho para alcançar aquilo que tu desejas. A seguir, Soul in the Game, a alma em jogo, de Vitaly Katsenelson, uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de estar em Omaha, nos Estados Unidos, também em 2025. Agradecer-lhe muito por também me ter assinado uma postal que ele me enviou carinhosamente no meu aniversário, em abril, e depois um mês depois por estar com ele, agradecer-lhe por isso e estarmos a partilhar algumas palavras sobre investimento e sobre a vida, sobretudo, porque Vitaly Katsenelson, mais do que um investidor, ele é também um filósofo, é uma pessoa que gosta de refletir sobre a sociedade, sobre a humanidade, gosta de refletir sobre o que é que te traz alegria na vida, o que é que te traz, sobretudo, significado na vida. Então este livro convida-te a essa reflexão. Como é que, mais do que termos a pele em jogo, e é uma coisa que eu, quando estou a estudar empresas cotadas em bolsa, eu gosto muito de ver se a administração tem a pele em jogo, se está alinhada connosco, pequenos acionistas, mais do que a pele em jogo é ver se têm a alma em jogo. É um nível mais profundo de como viver uma vida com abundância, com profundidade, com significado verdadeiro. Então fala aqui sobre como ser estudante da vida e ele mostra desde os primeiros pontos onde nasceu na Rússia, depois migrou, a família teve de migrar para os Estados Unidos, como é que foi essa vivência inicial, como foi estar numa sociedade que não compreendia. Fala aqui também sobre visualização negativa e eu gosto muito, foi dos pontos que para mim foi mais interessantes de estudar e aprender aqui, de visualizar os piores cenários para nos prepararmos para eles e assim ser mais fácil nós lidarmos com as situações, saber o que sabes, saber o que não sabes, como lidar com esta dicotomia, enfim, a falsa sofisticação, tem aqui pontos para o sucesso, não é? Caminhos para o sucesso, é realmente muito interessante. Também a alma na criatividade, como ele fala aqui, ele fala muitas vezes sobre o pai dele,
que é pintor e que trazia significado à vida a partir das suas telas. Então é muito interessante pensarmos aqui como é que podemos aliar a parte dos investimentos à parte do significado da vida. Então, Alma em Jogo é um livro mais filosófico, é um livro mais que te deixa pensar, ok? E que, inclusive, tem aqui algumas críticas de pessoas conhecidas do mundo dos investimentos, como Gautam Bates, Jim Keynes, Leon Cooperman, por exemplo, Robert Greenberg e Bill Miller, Guy Spier e outros investidores, por isso muito interessante. A seguir, GD.com Story, que eu perdi a capa algures, a capa original, não sei onde está, mas enfim, tu vês aqui é uma história sobre a empresa GD.com. Foi interessante conhecer uma empresa chinesa do e-commerce, como é que vingou nos primeiros dias, quais foram as necessidades que cobriu, porque é que foi importante no advento do próprio comércio online na China, como é que ela supriu certos pontos que a Alibaba ainda não conseguia, como é que ela vingou na logística, como é que ela cresceu na parte da eficiência operacional para levar os produtos à casa das pessoas mais rapidamente, como é que otimizou processos, tudo isso. E também foi muito interessante para mim, enquanto investidor, porque na altura eu ainda investia na GD.com e foi interessante perceber os números desde 2014, 2015 e contrastar com os números de hoje, 2025, 2026 e perceber que afinal a empresa, apesar dos primeiros anos ter evoluído tremendamente, aos dias de hoje acaba por decepcionar um pouco por se ver que os números, afinal, 10 anos depois, não evoluíram assim tanto. Então, para além de aprender sobre a empresa em si, aprendi enquanto investidor o porquê de ter de largar esta empresa, este investimento nas ações da GD.com. Então há outras empresas de comércio online que já estavam na China e outras que apareceram entretanto que conseguiram vingar de outra forma, que são mais interessantes do ponto de vista de investimento que a GD.com, na minha opinião, claro, e que então vão-me abandonar a GD. De qualquer forma, uma biografia interessante para quem quiser aprender mais sobre o comércio online na China e a história da GD.com. E por último, mais uma biografia do Warren Buffett, desta vez Tap Dancing to Work, da Carol Loomis. É uma das biografias mais aclamadas de sempre sobre o Sr. Warren Buffett. Inclusive, o próprio investidor várias vezes falou nas conferências de imprensa sobre esta biografia em particular e é extraordinária realmente, porque a Carol Loomis foi uma pessoa que acompanhou durante muitos anos o Warren Buffett, a sua vida à vida, jogou cartas com ele durante décadas a fio, ficou a conhecer sobre investimentos, sobre os seus negócios, sobre as oportunidades, aprendeu como é que era a visão do Buffett perante as oportunidades de investimento, aprendeu como é que o Buffett era enquanto pai, enquanto família, aprendeu o que é que era importante para ele e eu gosto muito do título porque diz muito também sobre aquilo que eu considero ser a minha filosofia nos investimentos lucrativos, na minha vida, no meu negócio, no meu empreendimento. Porque é mesmo isto, é tap dancing to work. Nós nunca nos sentimos a trabalhar nos investimentos lucrativos quando estamos a acrescentar-te valor a ti. Quando eu todos os dias me levanto da cama a pensar como é que eu posso te ajudar da melhor forma? Como é que eu te posso acrescentar mais valor? Como é que eu te posso hoje partilhar um conteúdo, partilhar uma informação que eu sei que vai fazer diferença na tua vida? Eu todos os dias levanto-me da cama a pensar como é que eu posso olhar para a situação dos portugueses e melhorá-la. Como é que eu posso fazer com que nenhum português tenha que passar pelo que eu passei lá atrás em 2009 e que foi desesperante do ponto de vista financeiro? Como é que eu posso fazer com que os portugueses escalem na sua escada financeira? Como é que escalam na sua escada dos investimentos para conseguir trazer mais abundância à sua vida, mais abundância à sua família? Então, esta é uma biografia que trabalha sobre isso, trabalha sobre essa parte do Buffett. A mim disse muito porque tem muito a ver também com aquilo que nós fazemos nos investimentos lucrativos e, sem dúvida alguma, vais gostar desta biografia e, mais do que isso, se tu és como eu e realmente gosta de livros, gosta de aprender com livros
e gosta, sobretudo, de acelerar o seu conhecimento e aprender com formações, com alguém que já tenha feito o caminho das pedras, com alguém que já tenha caminhado e tenha atingido os resultados que nós também queremos para a nossa vida, então tenho um convite muito especial para te fazer. Nós vamos organizar o workshop Como Investir em 2026 e vai ser uma oportunidade muito interessante para ao longo de 3 dias eu te mostrar exatamente como investir. Como é que tu podes começar os teus primeiros investimentos na Bolsa de Valores. Mesmo que nunca tenhas começado a investir, mesmo que nunca tenhas colocado um único euro em investimento. Então, ao longo destes 3 dias, eu vou-te acompanhar no workshop, vou-te mostrar como analisar uma empresa, quais são os pontos importantes a olharmos para uma ação, como identificar uma boa oportunidade de investimento, como é que tu podes montar um portfólio diversificado de ações que te vai reduzir muito o risco e vai-te aumentar a oportunidade de rentabilizar mais o teu investimento a longo prazo e também vais saber quando vender as ações. Porque é que as ações também se vendem, quando é que elas se vendem e como é que se capitaliza, como é que se traz mais dinheiro para nós ao longo do tempo. Se é interessante para ti, se realmente, para além dos livros, tu também gostas de aprender com formações, então convido-te a participar neste workshop Como Investir em 2026. O link vai estar aqui na descrição deste vídeo. Vão ser 3 dias absolutamente fantásticos em que eu te vou acompanhar em direto contigo e pelo meio vamos ter também sessões de Q&A, sessões de perguntas e respostas, que é para te ajudar a clarificar tudo, do ponto de vista de investimentos, ajudar-te a ir mais longe na tua jornada de investimento. Tenho a certeza que vais adorar, por isso vai aí ao link na descrição, inscreve-te neste workshop por um valor simbólico. Okay? Vamos apenas pedir 9 euros do teu lado, estamos a falar de 3 euros por dia, basicamente é um pedido de Uber que se paga e é menos do que um pequeno almoço e pelo valor que eu te vou trazer, pelo conteúdo que te vou trazer aqui, tenho certeza que vais adorar. Um fortíssimo abraço lucrativo, um início de um excelente 2026 e, se não nos vimos antes, vemos então neste workshop de como investir em 2026. Tchau, tchau.